E o tema que o Espírito Santo me deu, não é de mim, é do Espírito Santo, é quando perder, o perder para o homem é ganhar para Deus. Provérbios 22:6. Eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida, que diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Quantas pessoas hoje, quantas famílias hoje, século 21 de abril de 2024, quantas famílias estão chorando porque perdem seus filhos para a droga, perdem seus filhos para os vícios, perdem seus filhos para a prostituição, para o crime, sei lá para o quê. Coisas más. Mas quantas famílias também, e eu incluo a minha, incluo a família da pastora Joseni, que também pensam que perdem seus filhos quando eles estão totalmente no caminho do Senhor. Eu quero dizer que nós não perdemos os nossos filhos quando eles estão no caminho do Senhor. A gente pode perder a companhia, mas nós ganhamos homens e mulheres de Deus, usados por Ele, quando nós os entregamos aos cuidados do Senhor. Nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando um bem muito maior. Primeiro, porque os filhos são de Deus. Davi, no Salmo 127, versículo 3, ele diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Os filhos não são nossa propriedade. Os filhos são propriedade de Deus. Eles são de Deus. E Deus nos dá os filhos como herança, como algo mais prazeroso que tem na vida de um casal, algo que vai mudar completamente a vida de um casal. Deus nos dá, e nos dá o privilégio, nos dá a mordomia de fazê-los e de ensiná-los e de instruí-los como Deus faria. Você já pensou nisso, papai, mamãe, vovó, titio, titia? Você que tem uma criança, um adolescente, sob a sua responsabilidade, Deus entregou para você, para que você o criasse segundo Deus criaria. É uma responsabilidade muito grande. Quem é pai e mãe que não amou saber que estavam grávidos? Quem é pai e mãe que não amou ver aquela coisinha, alguns falam carinha de joelho. Às vezes, agora já pode isso de um tempo para cá, assistir o parto. A coisa mais linda no mundo, ver uma vida sendo gerada e vindo ao mundo. Nós damos o exemplo. Nós podemos pensar que Maria, aquela jovem virgem, ela perdeu, podemos pensar que ela perdeu a sua autoridade porque ela era mãe, somente a mãe carnal de Jesus. Mas podemos também pensar que ela não tinha o controle sobre ele. Mas além de tudo isso, esquece isso, ela ganhou o privilégio de ser mãe do Salvador do mundo, nosso Salvador. Ela instruiu aquele menino no caminho que deveria andar. E ela ganhou presente de Deus. Passou por poucas e boas, mas ela ganhou um presente de Deus. Porque ganhar para Deus é muito melhor. O perder para nós vira prosperidade. O perder para nós vira alegria. O perder para nós vira uma história. Como no exemplo dos pastores, 32 anos de igreja. Vira uma história. O perder para nós vira
vitória. Aleluia! Bem-aventurados de Norá e Roque, bem-aventurados Leide e Alzemi, que souberam instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Eles não perderam os filhos para Deus. Eles ganharam um pastor e uma pastora. Eu quero deixar essa mensagem para você, pai. Porque nós vemos na igreja, aliás, nós vemos geral. Eu quero muito que meu filho seja engenheiro. Eu quero muito ter uma médica dentro de casa. Estuda mesmo, meu filho, para ser um advogado, para você botar todo mundo no chinelo. Ao mesmo tempo que eu falo isso pro meu filho, eu falo assim, Natan, a primeira parte que você sonhou e eu sonhei junto, já concluiu. Você está trabalhando, sustentando a sua casa. Agora a segunda parte, que eu sonho, oro de ver você pregando no púlpito da igreja, sendo um pastor, trabalhando para Deus. Comece a estudar. Comece a estudar, meu filho. E alguns, acho que ninguém sabe, no domingo passado eles me mandaram a foto, eles foram recebidos como membros da igreja Kyrios, lá em São Paulo, e já estão trabalhando para o Senhor. O caminho de Deus ensina o menino no caminho que deve andar. Esse caminho começa em casa. Quantas pessoas acham que esse versículo, e quantas vezes eu já preguei isso, ensinar no caminho a você pegar a mão e ir junto para a casa do Senhor. Não está errado, mas não é só isso. Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá esse conselho. Ensinar no caminho. E o caminho começa em casa. Quantos caminhos tortuosos e vão vir à sua memória começam em casa. As mulheres barraqueiras já começam barraqueirinhas de cedo, porque elas aprendem o caminho em casa. Os respondões, aqueles que não levam nada para casa, que se pisar no seu calinho, filhinha, dá o troco. Se bater em você, bate também. Aprendem em casa, porque o caminho começa em casa. A maioria dessas mestres-salas, portas-bandeiras, desses casais, eles começam a ensaiar junto e até se casam por isso, porque começam a sambar com a bandeirinha proporcional a eles nos 2, 3, 4 anos de vida. Porque o caminho começa em casa. A maioria dos marginalizados que talvez você conheça aprenderam muita coisa em casa. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Salomão disse para que nós, que temos a palavra de Deus, não erremos mais, para que nós instruamos os nossos filhos, a começar na nossa casa. Porque se aprende a orar em casa. O filho ora porque vê o pai orando. O filho é ofertante e dizimista fiel. Pai, por que você dá dinheiro para a igreja todo mês? E o pai senta e vai lá em Malaquias 3:10. Meu filho, eu quero te ensinar o segredo de não faltar o pão aqui em casa. Eu quero te ensinar o segredo de você ir para a escola todo dia limpinho, porque tem água paga, tem luz paga, tem o seu lanchinho para levar. O segredo da prosperidade é ensinado em casa. O amor pela palavra de Deus é o caminho ensinado em casa. Quantas pessoas, quantas crianças, eu estou falando das crianças, dos filhos, quantos filhos, eu estou falando daqui, que sequer tem uma Bíblia para chegar, para trazer para a igreja. Tenho não, tia. A igreja vai dar a Bíblia, porque papai e mamãe, se não entenderam ainda, mas hoje estão entendendo que educar, instruir a criança no caminho começa em casa. Aleluia!
A educação espiritual começa em casa. O seu filho precisa ver você fazendo prova de Deus. Seu filho precisa saber o que é jejuar. O pastor Luciano Subirá, ele testemunha que ele viveu numa igreja em que todo mundo sabia que o jejum era para ser, ninguém podia saber que eu estou em jejum. O pai dele jejuava e ele não sabia. E ele começou a jejuar, e quem conhece a história do pastor Subirá, ele jejua, e o pai dele começou a se preocupar. E começou a vigiar, poxa, esse cara, ele era adolescente, esse cara não está comendo, nem tomando café, nem almoçando, nem jantando, nada. E o pai foi conversar com ele, pai, eu aprendi a jejuar. E o pai disse, mas não é para falar, meu filho. E ele falou assim, como não, pai? Se não fosse para falar, Jesus não tinha colocado na palavra. E o pai falou assim, não é que é mesmo? E mudou totalmente a mentalidade do jejum. Porque ali a Bíblia diz que não fala, se cale. Não é para fazer alardeados como os fariseus, mas é para dizer sim, olha só, marido, eu estou jejuando, então nós não vamos ter relação juntos. Ok, parou, ok. Filhos, a partir de hoje, não oferece chocolate para mamãe. Mamãe dá o dinheiro para você comer, mas você não dá, porque jejum é isso. No reinado da rainha Esté, os judeus iam ser aniquilados, mas ela aprendeu com o seu tio Mordecai e com a sua família judia que ela tinha uma arma poderosa, que era o jejum, e até as pessoas que não professavam a sua fé jejuaram 3 dias e 3 noites. Imagina, homens, mulheres, bebês de colo. Será que você aguentaria seu bebê chorando, querendo mamar durante 3 dias? E você acalentando, orando, acalentando talvez a mãe sem dormir. 3 dias. Aqueles filhos dos judeus foram ensinados a jejuar. Até os animais jejuaram. E o poder do jejum que foi ensinado deu a eles a vitória sobre a morte. Porque o jejum e o caminho começa em casa. Reverência. A reverência começa em casa. Quando a gente vê copos jogados pela igreja, chiclete colado embaixo da cadeira. Eu sei que essas cadeiras já estão velhinhas e o TNT está soltando sozinho, de velho. Esse pelinho branco aí, pelinho preto, paninho preto, está todo esfarelado. Elas são antigas, mas quando elas eram novinhas, as cadeiras chegavam, pastor, tem furo de caneta. Pastor, já puxaram o TNT debaixo da cadeira. Reverência é ensinada em casa. Quando as crianças sobem naquela privada e nós já colocamos um anúncio deste tamanho, que aquele negócio quando corta, corta mesmo. Será que elas sobem na privada da sua casa? Porque reverência é ensinada em casa. E a reverência da casa do Senhor é ensinada em casa também. Moisés disse para nós lá em Deuteronômio, bota aí, Deuteronômio capítulo 6, versículos de 6 a 8. Diz assim, isso. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua testa, e te serão por frontais entre os teus olhos. Vamos trazer para hoje? Pai, mãe, essa palavra da lei está aqui. Ali em Moisés só tinha até o 5º livro, mas nós temos 66 livros para serem ensinados, inculcados, instruídos
Pode, porque a Bíblia diz que pode. Ou a Bíblia diz que não diz nada contra, então pode. Não pode. Ah, por quê, mãe? Porque a Bíblia diz isso. O caminho começa em casa. Ana, uma mulher de fé, ela estava sacrificando todo ano. Ana ia com seu esposo sacrificar aquilo que ela mais queria. Um filho. E ela orou. Será que Ana perdeu o filho para Deus? Não. O perder do homem é ganhar para Deus. Nós podemos pensar que ela perdeu a companhia do seu filho? Não. Porque todo ano ela ia lá, ainda levava roupinha nova para ele, tendo a oportunidade de ver esse pastorzinho, meu Deus, essa criança pregando no púlpito, meu Deus, meu filho está lá no púlpito falando um versículo decorado, meio gaguejado, mas já está pegando no microfone, ele vai ser um pastor. E Samuel foi o maior profeta da nação de Israel. Aleluia! Ana não perdeu, Ana ganhou, porque quem perde coisas para Deus, elas não perdem, nós não perdemos, nós ganhamos. Aleluia! Glória a Deus! Tudo que Samuel plantou na vida dele, Ana ganhou também galardão, porque ela deu Samuel para Deus. Você tem dado seu filho para Deus? Eu louvo a Deus pela irmã de Norá, seu pai, o pastor, o presbítero Roque. Louvo a Deus pelos meus pais que não nos perderam. Eles ganharam homens e mulheres de Deus. A irmã de Norá é bem-aventurada, ganhou 5. Oh, aleluia. Um não chegou ao pastorado, mas tem 4 que já é. Glória a Deus. Mamãe é bem-aventurada. E todos dela, só tem 2. Estão na casa do Senhor. E por último, é até envelhecer. Os filhos são de Deus. Quando eu entendo isso, eu começo a instruir no caminho do Senhor dentro da minha casa. Enquanto você estiver dentro da minha casa, não casou, mocinha, você vai para a escola bíblica, você vai para o culto à noite, porque a casa do Senhor é o teu lugar. Se fosse lá no mundo, a frase é: enquanto come do meu feijão, presta atenção no 3/8. Essa é a frase lá fora. Ou me obedece ou me obedece. Mas na casa do Senhor, não. Estudou tanto a prova, tadinha. Ou não estudou nada. Não, pastora, está em casa estudando para a prova. Tem segunda, tem terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta, tem sábado e tem domingo à tarde. Está roubando de Deus com o consentimento, papai e mamãe. A instrução vem de casa e é até quando envelhecer. Vocês pensam que minha filha não escuta umas poucas e boas? Às vezes ela fala assim: mãe, vou desligar, hein? Mãe, vou desligar, hein? Aí eu falo assim: você pode desligar, mas eu vou falar até você desligar. Fala com o Jonathan também. Ou quando eu não quero falar muito de Bíblia, eu falo assim: eu vou orar. Enquanto você não mudar isso assim, eu não vou parar de orar. Isso é o nosso papel de pai, mãe, vó, tio. Talvez você não seja mãe biológica, mas tem alguém que você considera. Tem filhos espirituais também. É até quando envelhecer. O mundo espiritual existe. E são nós, os pais, que damos legalidade para eles. Enquanto eles não fazem os 18 ou 21 anos, que tomam as rédeas da sua vida, enquanto isso é papai e mamãe irresponsável que dão legalidade ao mundo espiritual, seja ele bom ou seja ele mau. Os bebês, quando são consagrados aos orixás ou aos santos,
Eu tenho um sobrinho que foi consagrado ao sol e à lua. O mundo espiritual tem legalidade para esta criança. Enquanto esse pai e essa mãe não entendem isso, essa criança vai ter legalidade no mundo espiritual satânico. Pode ser. E em nome de Jesus nós oramos que haja salvação. Uma hora alguém vai falar de Jesus. Essas pessoas, Deus tem misericórdia delas. Mas nós que conhecemos isso aqui, não temos desculpa. Mas quando os bebês são consagrados, consagrar é separar. Isso aqui é consagrado, então essa aqui é do Senhor. Essa parte é minha, essa é do Senhor. Meu filho é do Senhor, minha filha é do Senhor. O mundo espiritual dos céus tem legalidade sobre os nossos filhos. E eu louvo a Deus pelos nossos pais, que deram legalidade aos céus sobre a vida de Jefferson, sobre a vida de Raquel e da nossa família. Glória a Deus. Você pode até não entender o porquê, mas por que, Senhor, meu filho, minha filha, não está na igreja se a legalidade que eu dei para eles é dos céus? Tenha certeza que eles são do Senhor. Posso falar que meu esposo não está. O meu cunhado Paulo partiu para o Senhor ontem, essa madrugada, então é hoje. Ele tinha promessa. Minha sogra deu legalidade aos céus. Os meus 7 filhos são do Senhor. Pode ser no leito de morte. Papai, mamãe, prepare-se até o leito de morte, até o último suspiro. Eles voltarão a ser do Senhor. Aleluia. E enquanto isso, não deixe de orar. Não deixe de clamar, não deixe de reivindicar. Senhor, a legalidade de Rayane é do céu. Rayane é tua. Vai acabar essa vontade pelo mundo e vai dar saudade de dançar para o Senhor. Vai dar saudade de falar versículos para o Senhor. Ela vai ter saudade, porque ela foi instruída no caminho. E ela hoje tem uma criança. A minha enteada, a enteadazinha dela, ela tem uma criança que já começou a mostrar a cura do autismo pela vida da minha filha, porque a semente está plantada lá. E Deus vai usar até a pedra para falar, para trazer a glória de Deus sobre os nossos filhos. Aqueles filhos que têm promessa. Já falei para Rayane. Rayane, você é minha sucessora. Que isso, mãe? Eu vejo você ensinando na igreja, minha filha. Sou não. Eu falo assim, eu não preciso ver, eu preciso crer. Enquanto eu orar, morrer, a minha oração segue. E eu sei que o Senhor vai te fazer uma mulher de Deus, uma pregadora do Evangelho, ou uma levita, alguém que ensina a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Não deixe de clamar. Não deixe de reivindicar a legalidade que você, mamãe, papai, deram para o Senhor sobre os seus filhos. O pouco que eu conheço da história do pastor, eu sei que a irmã de Norá deu totalmente legalidade sobre todos os filhos a Deus. E a frase, abre aspas. Como é que eu escrevi? Vê se eu falei certo. Eu não tive filho para dar para Satanás. Os meu ventre é do Senhor. Aleluia. 4 estão ministrando na igreja. Um está cuidando da mãe dia e noite. Glórias a Deus por isso. Siga o exemplo. Reivindique do inferno se for preciso. Vá no inferno. Tem um hino que diz, entrei no arraial do inimigo e eu tirei os cativos de lá.
Qual é a mãe que vê o seu filho sofrendo e quer que ele... Ai, que legal que ele está sofrendo. Está quase morto, olha que lindo. Nenhuma mãe faz isso, nenhum pai faz isso. Entre no arraial de Satanás e diga para ele: você não tem mais poder sobre o meu filho, sobre a minha filha. Pode prevalecer a vontade dela, mas vai acabar. Pode prevalecer a vontade dele, dá e passa. Vontade dá e passa. Mas vai prevalecer a vontade do Senhor. Tire a autoridade de Satanás sobre a vida dos seus filhos. Uma vez eu estava orando por um sobrinho e ele estava totalmente enredado por amizades que não os levavam para Deus. E Deus me mostrou: continue orando. E eu via como se fosse um joguinho, os bonequinhos caindo assim em volta da pessoa. Vai sair de um por um. Vai sair de um por um, porque ele tem promessa. Ele tem promessa. Ele é do Senhor. Pode se levantar o inferno, mas é maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nossos filhos são consagrados para Deus. Diga isso: os meus filhos são consagrados para Deus. Os meus filhos são do Senhor. Eu os instruí no caminho. O caminho começou em casa. A legalidade sobre eles é a legalidade do céu. Aleluia. É Deus, é a legalidade que está nas mãos do Altíssimo. Que saia Satanás da minha frente. Tem uma música que sai da minha frente que eu quero passar. E eu vou passar para os céus com Abel, com Rayane e com Natan. Sai da minha frente, Satanás. Mexe comigo não. Mexe comigo não. Mas tem muito crente dentro da igreja. Oh, Jesus. Eu tenho que falar. Tem muito pai, tem muita mãe dentro da igreja que vive, fica assim, fica em casa, filhinho, estudando. Fica em casa, filhinha. Compra a roupa que você quiser, meu amor. Toma o dinheiro. Não é assim, não. Passe por chata, mas passe por mulher de Deus. Passe por chato, mas diga: eu só vou te dar dinheiro para comprar roupa de crente. Não tem na loja, tem costureira ainda. Se quiser, eu te dou o endereço. Tem bem umas duas lá no prédio. Tem costureira. Bota um paninho a mais. Deixa de ser sensual na casa do Senhor. E até quando eles envelhecerem, eu creio, a semente estará germinando para a glória de Deus. Aleluia. Como eu gostaria de ver os meus filhos aqui no meu lugar. A gente planeja, liderança planeja. Como eu acho lindo os meninos, os rapazes, né, já casados e as moças, alguns se preparando para casar, de quando eu era, entre aspas, a mamãe deles na Rede Jovem, lá em 1999, 2001, foi para Brasília. Como eu acho esses filhos espirituais um espetáculo. E eu não quero isso para o meu filho, para minha filha. Eu quero, porque é primeiro para Deus. Se a nossa fé, estou falando de mim, se a minha fé fosse realmente uma fé que eu preciso ter, primeiro eu falava para Natan: primeiro você vai ser pastor, depois você vai ser engenheiro. Eu falaria para a Rayane: primeiro você vai ser uma pastora, depois você estuda para o que você quiser. Mas infelizmente, a minha fé é pequena. Mas eu posso consertar através da oração, do conselho, do caminho que começa em casa. Aleluia! Hoje os pastores comemoramos o aniversário dos pastores no caminho do Senhor. E eu quero me virar agora para essa plateia e perguntar: papai e mamãe, vocês entendem que os seus filhos não são seus? Deus poderia muito bem botar um monte de robozinho no mundo, como assim, Adão e Eva, 500 milhões, bilhões, trilhões de Adão e Eva,
e ele mandava cada um fazer uma coisa, mas ele não quis isso. Ele deu fertilidade, Adão e Eva, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Eu te dou os filhos como mordomia. O que eu ia ensinar para o Abel, para o Caim e para o Sete, é vocês que vão ensinar. Noé, o que eu ia ensinar para o Sem, para o Cam, para o Jafé, é você que vai ensinar. E Noé conseguiu salvar a sua família. Será que nós sabemos que nossos filhos são do Senhor? Vocês entendem que Deus os deu a vocês só para isso? Para prazer, para alegria, mas para ensiná-los no caminho? Vocês entendem que o caminho de Deus começa em casa? Tia Claudinha, pelo amor de Deus, fala com a minha filha, porque eu estou cansado de falar. Não é, tia Claudinha. Não é, tia Fátima, Marileia, Aline. Não é. O caminho de Deus começa em casa. Papai e mamãe chegar depois da salinha ou depois do culto. Tia fulana de tal, como foi o comportamento da fulaninha? Assim, bom, ruim. O que ela falar? Chega em casa, senta e conversa. Eu não quero você fazendo isso, porque a casa do Senhor é assim, porque Deus é assim, porque é assim que deve ser. Vocês entendem que a vida eterna do seu filho começa na sua casa? A vida eterna. Gente, isso é de uma tremenda importância. A vida eterna do seu filho, da sua filha, começa na sua casa. Você tem que falar de Jesus. Você é o primeiro pastor ou pastora da sua casa, papai. Você é o sacerdote. Mamãe, você é a profetisa. Vocês são os primeiros a fazer apelo na sua casa. Vocês entendem que a responsabilidade de inculcar, literalmente, é rachar a cuca e botar dentro. Ninguém faz isso, né? Mas é falando ao andar, ao se deitar, ao ir para o shopping, ao ir para uma praia. Olha o céu que Deus fez. Olha que natureza linda foi Deus que fez. Enquanto muitos estão adorando a natureza, mãe natureza para lá, mãe natureza, que mãe não tem nada, tem um pai que é o Criador. Vocês entendem que a sua oração pode mudar a vida dos seus filhos? Vocês entendem que a palavra de Deus deve ser atada nas mãos dos seus filhos? É para andar. Faz de conta, não tem aquele negocinho chamado abraçadeira ou coisinha ruim de abrir, só com tesoura ou estilete. Um fiapinho que amarra as coisas assim, você puxa ele e não sai mais nunca mais. Só se cortar. É para fazer isso na vida dos seus filhos. Ate a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Isso não é para pregadores. Isso é para pai e para mãe, é para pregar a palavra de manhã. Eu te abençoo para você ir para a escola. Se comporte porque você é um menino de Deus, é uma menina de Deus. Que a tua boca seja cheia do Espírito Santo. De manhã, na hora do almoço, vamos orar para agradecer. De tarde, olha o que você está olhando na televisão. Vou sentar aqui com você e nós vamos ver juntos, pelo menos uma vez. Atar na vida do... Vocês entendem que a palavra do Senhor, a Bíblia deve ser praticada. Quando Jesus chamou os fariseus hipócritas, é porque eles pregavam, eu sei tudo daqui, é você que tem que fazer, eu sei tudo, olha o que está escrito na lei. Saía da sinagoga e fazia tudo ao contrário. Jesus os chamou de hipócritas, falsos. São esses que o Senhor vai olhar quando Ele chamar e vai falar assim, apartai-vos de mim. Porque você só falava, exigia, mas não praticava.
deve ser praticada. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E aqui eu estou terminando. Quando seus filhos saírem de casa, eles serão abençoados. Eles saberão se portar, porque eles são admoestados na palavra de Deus. E quando eles se sentirem sós ou quando voltarem para casa, eles saberão que tem um lar, que tem um papai sacerdote, que tem uma mamãe profetisa, que na sua casa tem cheiro de paz, tem cheiro de amor, tem comunhão, tem união e muito mais do que isso, tem presença de Deus. Eles estarão protegidos, aleluia. Salmo, e eu termino com o Salmo 128, versículo 1, que diz assim: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu preguei lá em Itaipuaçu que temer a Deus é levar Deus a sério. Então eu vou traduzir aqui. Bem-aventurado é todo crente que leva o Senhor a sério e anda nos seus caminhos. E a responsabilidade dos filhos é dos pais. Até morrer, até envelhecer. Tá vendo que tá fazendo coisa errada, casado, marmanjo, com barba, bigode e outras coisas? Chama atenção, porque a Bíblia fala, não é mamãe, papai, vovó que tá falando. É Deus que mandou eu falar para você. Porque se eu não falar, Deus vai chamar a minha atenção. E esse versículo é para vocês, pastores. Bem-aventurado é o pastor Jefferson, que leva o Senhor a sério e anda nos seus caminhos desde que nasceu. Bem-aventurada é Raquel, porque leva o Senhor a sério e anda nos seus caminhos desde que nasceu. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Oh, Senhor. Como a tua palavra, ela se renova para nós. Quantas vezes, Senhor, eu preguei esse versículo de instruir o menino, no intento de eu levar os meus filhos para a casa do Senhor, de eu ir com eles à casa do Senhor, mas é além disso, é antes da casa do Senhor, a primeira igreja da minha casa, Senhor. Perdoa o tempo da ignorância, perdoa o tempo da escassez, perdoa o tempo da hipocrisia, perdoa o tempo, Senhor, que não tivemos autoridade, Senhor. Mas agora o Senhor está nos dando um novo tempo, um novo ânimo. Hoje, Senhor, é um exemplo a se seguir. Os nossos pastores foram educados, instruídos desde casa. Desde casa e até agora, Senhor. Nós podemos dizer, nós estamos envelhecendo. Já passamos da metade da vida, 50 anos, mais da metade da vida. Não nos desviamos do teu caminho e nem nos desviaremos do teu caminho. Se depender de nós, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos e até a quinta, 10ª geração, até onde a nossa oração for, todos eles terão legalidade dos céus e não do inferno. Senhor, dá capacidade, dá ousadia, dá coragem, dá compromisso ao Pai, que é sacerdote do lar. Quantas mamães estão sendo tudo, mas, Senhor, que hoje o Espírito Santo que entra dentro de nós e nos convence a melhorar e nos molda a sermos como Jesus. Entra no coração dos papais, dos vovôs, dos titios, porque eles são sacerdotes na vida dos teus filhos, das mamães que são profetisas, Senhor, não para o mal, dizendo, seu burro, você não vai dar para nada, isso e aquilo, mas profetas de Deus, você é o que a Bíblia diz que você é, mais que vencedor, você é cabeça, filho, você é cabeça, filha, você será
é destaque na sociedade, não cauda. Cauda é para quem vai para o inferno, mas quem tem Jesus é para ser cabeça. Coloca isso, Espírito Santo, na casa, nas famílias, para que os nossos meninos, os nossos filhos, sejam instruídos no caminho do Senhor, através da tua palavra. Nunca é tarde para começar. Senhor, quanto que eu já errei com os meus filhos, quanto que eu já errei, e algumas das atitudes erradas como mãe, ainda estou colhendo, mas há tempo, Senhor. A legalidade é do céu. Enquanto tiver meu joelho, enquanto tiver minha consciência para orar e fazer reverter o eu vou orar. Que seja assim, Senhor. Pais e mães perseverantes na oração. Pais e mães perseverantes na instrução. Pais e mães que sejam exemplo de homem e de mulher de Deus para seus filhos e todos aqueles que tiverem sob a sua responsabilidade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua instrução, porque perder para o Senhor é ganhar. Perder para a tua casa, para o teu reino é ganhar. Aleluia. Glória a Deus. Eu oro assim. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu só quero dar um testemunho. Quero chamar já o pastor para terminar. A missionária Ariadna, que teve vários países lá, Paquistão, daquele lado lá, da janela 1040. Numa entrevista dela, ela disse que ela tem uma irmã, que pelo tempo da entrevista, já uns 3 para 4 anos, eles nunca mais a viram. E nem puderam ver. E nem sabem por onde ela está. E nem sabem que ela está viva ou está morta. Mas ela disse, eu vou ser uma missionária. Aquela mãe e aquela irmã que estão no Brasil, elas podem ter perdido a presença da irmãzinha e da filha, mas elas ganharam uma missionária que fez porque deve estar morta, ou está fazendo porque deve estar viva, a obra de Deus pelo mundo afora. Quem é que você quer que seu filho seja, que a sua filha seja? Perder para Deus não é perder, é ganhar. Aleluia. Que Deus nos abençoe em nome